nós estamos reunidos para celebrar a quarta-feira da Semana Santa, as vésperas do Tríduo Pascal. Amanhã, neste mesmo horário, nós já estaremos celebrando a ceia do Senhor, o princípio da Páscoa dos cristãos. E hoje, emocionados, celebramos aquilo que foi, durante muitos anos, a quarta-feira das trevas, antes da reforma do Concílio Ecumênico Vaticano II. Era tradicional que se celebrasse nas quartas-feiras da Semana Santa o ofício das trevas. E por quê? Porque nós estamos celebrando o mistério da iniquidade. Hoje nós celebramos o último dia da Quaresma, o momento em que Judas, filho de Simão Iscariotes, trai o Senhor. Foi numa quarta-feira, antes da ceia, que Judas, então, segundo a tradição, combinou com os sumos sacerdotes entregar Jesus por 30 moedas. Vale dizer que era o preço de um escravo. Então, assim como os irmãos de José venderam a ele para os ismaelitas por 30 moedas de prata, agora também Judas trai o Senhor e Mestre pelo preço de um escravo. E por isso, então, a Igreja, durante muitos anos, celebrou na quarta-feira da Semana Santa o chamado ofício das trevas. Hoje já não mais se celebram em muitas paróquias esse ofício, que é uma retomada. Nesse ofício se retoma uma série de passagens da Escritura que fala da traição, desde a queda do pecado original, quando Eva traiu a Deus juntamente com Adão, quando comeu da maçã, do fruto proibido, que popularmente se considera ser a maçã. Então, desde daquela primeira traição, todas as traições que trazem a Escritura são lembradas neste ofício. E é claro, a grande traição, a maior de todas, vamos dizer, é a traição de Judas. E por isso o ofício das trevas, porque Jesus disse: esta é a hora das trevas. E João, no Evangelho de ontem, dizia: era noite. E o próprio Jesus disse: esta é a vossa hora, a hora das trevas, a hora em que os maus se unem para derrotar o sumo bem, que é Jesus. Mas conforme também nós lemos, tanto na primeira leitura da profecia de Isaías, quanto no Salmo responsorial, vemos a confiança que o Senhor tem nas promessas do Pai. Jesus, o homem, confia totalmente no seu Deus, que não o abandona, mas é o seu auxiliar. Eu gostaria também de chamar a atenção para um fato muito interessante, que é justamente o fato dos próprios discípulos se questionarem. Durante a última ceia, Jesus então profetiza
a traição. Um de vós há de me trair. E os discípulos então ficam inquietos, e um por um começa a perguntar: serei eu? E é interessante porque eles não sabiam se eram eles os traidores, mas humildemente eles confiavam na profecia do Senhor. E Santo Tomás de Aquino, na sua interpretação do Evangelho segundo São Mateus, diz justamente isso. Tamanha era a intimidade daqueles homens com o Senhor, que eles já nem confiavam mais neles. Sim, porque eles poderiam olhar para si mesmos e dizer: não sou eu. Mas ao contrário, eles desconfiavam deles mesmos e perguntavam: Senhor, serei eu? E o que é que eu quero chamar a sua atenção? Porque aqui está, irmãos, o ponto que vai nos preparar para tomarmos parte na ceia pascal. Isto é, quem é aquele e aquela que vai participar da ceia do Senhor na noite de amanhã? São homens que já não mais confiam em si mesmos, que já não mais põem a confiança neles, mas que confiam inteiramente no seu Senhor. E é justamente esse o convite que eu gostaria de fazer a você, que você pudesse se despojar, que entre hoje e amanhã você fizesse o exercício de desapegar-se, de não se preocupar com você, de não confiar em você, mas de confiar no Senhor. Veja, este é o grande segredo para quem quer vencer o pecado. É justamente esse o caminho que nos é apresentado na primeira leitura e no Salmo. Confiança inabalável em Deus. Nós precisamos, irmãos, para não trair a Jesus, confiar não em nós, não confiarmos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas opiniões, mas confiar no Senhor. Este é o segredo para aqueles que querem vencer o pecado. Não confiemos em nós mesmos, não confiemos nas nossas próprias forças, não confiemos nas nossas próprias decisões, mas busquemos confiar unicamente no Senhor. E por isso é muito importante o que a antífona de entrada de hoje nos diz: ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e na mansão dos mortos. E o que significa o dobrar os joelhos? Significa render-se, entregar-se, colocar a sua vida, a sua confiança no Senhor. E é este o convite que nos é feita hoje, através da liturgia da palavra, de não confiarmos em nós, mas confiarmos no Senhor, a estarmos com os nossos ouvidos atentos, como discípulos, porque sim, este exercício nos torna dignos de participar da Santa Ceia do Senhor. Quem é que deve estar sentado ao redor da mesa com Jesus? São os seus discípulos, ou seja, aqueles que aprenderam a escutá-lo, aqueles que aprenderam a confiar nele, aqueles que põem sua confiança
na sua profecia, na sua palavra. Disse ele: um de vós vai me trair. E eles então, um por um, desconfiaram de si mesmos e confiaram no Senhor, dizendo: serei eu, Senhor. E nós também devemos desconfiar de nós e confiar nele, pois ele sabe toda a verdade sobre nós. Jesus conhece toda a verdade sobre mim e sobre você. Não há nada na nossa vida, no nosso interior, no nosso íntimo, que não seja por ele conhecido. Então é quem melhor sabe julgar a cada um de nós. E veja o julgamento que Jesus faz sobre o traidor. Jesus diz: melhor seria que não tivesse nascido. Ou seja, o que está reservado para Judas é algo terrível. Jesus diz: sim, o Filho do Homem vai morrer conforme as Escrituras. Portanto, a morte do Filho do Homem não é culpa de Judas, mas é a culpa do pecado, conforme as Escrituras. É por causa do pecado que o Filho do Homem vai morrer. Mas Jesus diz: ai daquele que serve de instrumento do maligno, daquele que se põe a serviço do mal. Melhor seria que não tivesse nascido. E claro, a tradição nos diz que sim, Judas é o filho da perdição, é aquele que se perdeu. O próprio Jesus diz isso: ele se perdeu. Portanto, nós podemos dizer: Judas é o filho da danação, da perdição eterna, do pecado, do inferno. Mas entenda muito bem, melhor seria que não tivesse nascido. E entenda que isso não é uma ameaça feita pelo Senhor, mas ao contrário, é um consolo, porque o que espera aqueles que não têm comunhão com Deus, que não buscam confiar em Deus, é pior do que não ter nascido. E é justamente isso que nós precisamos examinar. Nós devemos reexaminar muitas coisas que nos estão acontecendo por causa do pecado, do meu pecado, do seu pecado, do pecado social, dos ultrajes e das blasfêmias e dos sortilégios e também de todo o mal que se faz sobre esta terra. Mas a única forma de nós escaparmos da condenação é pararmos de confiar nos homens e aprendermos a confiar em Deus, que se fez homem e veio nos falar como amigo. Aliás, é justamente isso que Jesus vai dizer na hora da traição. Amigo é com um beijo que resolves entregar o Filho do Homem. Veja, mesmo ali, naquele momento terrível da traição, Jesus não deixa de estender o seu afeto, a sua amizade, chamando Judas, o traidor, de amigo. E Judas então escolhe aquele que é o sinal da comunhão para ser o sinal da traição, o beijo. E eu gostaria muito de dizer: nós precisamos nos preparar, precisamos estar preparados para a ceia do Senhor. E o que nos vai preparar é o nosso abandono. Abandonemo-nos, irmãos, não ao poder dos homens,
Abandonemo-nos, irmãs, não ao poder das autoridades humanas. Abandonemo-nos nas mãos daquele que nos ama e por nós morreu e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.